Oi, pessoal. Continuando a última vez, vamos continuar falando do homem que devia 10 mil talentos. Então, na história que deve 10 mil talentos, tem o rei e tem o homem que deve. O rei é aquele que perdoou a dívida de 10 mil talentos. E aquele devedor é aquele que fez a dívida de 10 mil talentos. Então, o que é importante aqui? Esse devedor, se ele vivesse a sua própria vida, ele somente podia ficar devendo dinheiro. Então, hoje em dia, por que a gente precisa ler a Bíblia? A Bíblia nos mostra exatamente a pessoa que nós somos. Vamos supor, se você tem um bom carro e você está correndo na estrada, mas de repente apareceu um obstáculo diante de nós, tem que frear. Então, se você está pisando no freio, imagina, se o freio não funciona, quando assustado você não vai ficar e vai causar um grande acidente. Mas a pessoa que não sabe que o freio quebrou, muitas pessoas vivendo a sua vida, vive seguindo a sua cobiça, mas muitas vezes a pessoa tentando frear, ela não consegue. Então, assim, a maioria das pessoas acaba se tornando um drogado, ou num apostador de jogo, ou num alcoólatra, ou se não num jogador de jogos, não é verdade? Então, as pessoas não sabem que não tem freio. Elas não sabem quanto elas sofrem naquele momento. A Bíblia, ela nos mostra exatamente essa parte. Então, a pessoa que devia 10 mil talentos foi para diante do rei. E ela devia 10 mil talentos e ela foi para diante do rei. É uma grande dívida que ele não poderia pagar por toda a sua vida. A Eva, sem pensar, ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, isso está mostrando o que é a nossa vida, porque ela seguiu sem pensar a palavra da serpente. O rei falou: vende teu corpo, tua mulher e teus filhos como servo, e pague a sua dívida. Com certeza, lá na terra dos judeus, o corpo de uma pessoa, quer dizer, uma pessoa é vendida por 30 moedas de prata. Uma pessoa assim, com um corpo muito bom, é que custa 30 moedas de prata. Sabem a história de José, né? O Judas Iscariotes vendeu Jesus por quantas moedas? Vendeu por 30 moedas de prata, pelo preço de um servo. Então, vendendo todos os filhos, as filhas, então quanto será que vai poder ganhar? Não vai poder ser muito. Então, mesmo vendendo tudo, ele não poderia pagar sua dívida. Então, o rei teve misericórdia daquele servo. E assim, ele perdoou toda a dívida. Então, porque ele é uma pessoa que, tendo que pagar 10 mil talentos, ele teria que vender os seus filhos, suas filhas, sua esposa, ia viver tudo separado. Então, ele ia ser muito infeliz, não é verdade? Ia viver tudo separado. Então, eles tinham que viver de uma forma feliz. Então, quando ele pensou em ser feliz, para onde fluiu o coração dele?
Ah, eu fui perdoado dos 10.000 talentos. Agora a gente não precisa ser vendido como escravo. Não preciso me separar dos meus filhos, não preciso me separar das minhas filhas e da minha esposa, a gente pode viver junto. Mas porque ele não conseguia pensar, ele recebeu o perdão dos 10.000 talentos. Agora ele só estava olhando para a situação de que ele não precisava mais ser servo. Agora nós somos livres. Agora eu quero viver. E aí ele se encontrou com aquele homem que devia 100 denários. E está escrito na Bíblia que ele pegou pelo pescoço. Paga a minha dívida. Por quê? Ele tem que receber o dinheiro da dívida. Agora, porque a nossa família pode viver junto e unido. E para viver junto a gente precisa de dinheiro. E ele se encontrou com aquele homem que devia 100 denários para ele. E ele está falando com o servo, paga a sua dívida. Ele não pensou profundamente. Ele tem que receber logo os 100 denários. E agora a gente tem que viver feliz. De qualquer jeito eu tenho que receber essa dívida. Segurou no pescoço e mandou pagar a dívida. Não, a próxima vez eu vou pagar. Você come tudo que você quer, você gasta tudo que você quer. Quando você vai pagar o que você me deve? Quando que você fez essa dívida e não pagou? Ah, assim não dá para deixar assim. Você tem que ir para a prisão. Não, não dá. E botou ele na prisão. E as pessoas ao redor ficaram muito assim, com vergonha e falaram isso para o rei. Então, se é uma pessoa que não sabe pensar, o que é importante? É uma pessoa que somente pensa de um lado. Lendo a Bíblia, ela me dá uns olhos para poder enxergar distante e uns olhos para enxergar adiante de mim. É essa sabedoria que a Bíblia nos dá. Mesmo que seja a mesma árvore, assim como a folha é diferente, o fruto é diferente e a raiz é diferente, assim também a pessoa, por mais que seja a mesma, ela pode ter uma forma diferente, uma cor diferente. Ultimamente, uma mulher recebeu a salvação. Eu acho que ela viveu de qualquer jeito até agora. Mesmo ela falando de qualquer jeito ainda, mas a gente pode ver a forma dela mudando pouco a pouco através de Deus. Então, quando a gente lê essa Bíblia, a gente não pode ver só um lado. A gente pode enxergar 10 lados. O nosso coração, ele começa a ficar mais amplo. Hoje em dia, ultimamente, tem alguns irmãos que estão caindo em tentação. Quando a gente escuta o que as pessoas que estão em tentação falam, a gente pode ver que elas só olham por um lado. Esse tipo de pessoa pegou no pescoço da pessoa que lhe devia 100 denários e mandou pagar a dívida. Ele não sabe que isso está errado. Ele somente quer que a sua dívida seja paga. Então, até pouco tempo atrás, ele tinha que se ajoelhar, ele estava ajoelhado diante do rei, implorando para que fosse perdoado, mas ele esqueceu disso. Ele não conseguia se lembrar que o rei perdoou a dívida dele. Essa dívida de 10.000 talentos é muito grande.
É uma dívida tão grande que não dá para expressar. Ela é muito preciosa. Mas quando ele foi perdoado da dívida de 10 mil talentos, eu recebia perdão da dívida de 10 mil talentos. Eu fui perdoado da dívida de 10 mil talentos. Eu sou uma pessoa completamente má. Mas o rei pensou em mim. Como o nosso rei pode ter um coração tão amplo? Porque eu vivo com esse tipo de rei que eu recebo bênção. Como eu não posso ter esse tipo de pensamento? Quando eu olho para minha pessoa, realmente eu sou muito agoniante. Eu queria ter esse tipo de coração. Ia ser tão bom se eu também pudesse perdoar a dívida de alguém. Eu só pensava em mim mesmo. Mas o rei me perdoou da dívida de 10 mil talentos. Eu fui perdoado da dívida de 10 mil talentos. Vamos nos divertir. Eu fui perdoado da dívida de 10 mil talentos. Vamos nos divertir. Então, ele poderia pensar no coração do rei. Quão feliz ele não deveria ficar. Mas apareceu aquele homem na frente dele que devia 100 denários. Vem aqui. Paga a dívida. Desculpa. Na próxima vez eu pago, tá? Não! Pode pagar logo. Se você não me pagar, eu vou te botar na prisão. Me ajuda um pouco. Então, eu tenho uma coisa que eu vou falar. Isso não é brincadeira. Então, você escuta bem o que eu vou te falar. Você sabe o que aconteceu hoje? O quê? Aconteceu algo surpreendente. O quê? É uma coisa que vai te surpreender. O que é que vai me assustar? Realmente é uma coisa surpreendente. Mas o que é? Me fala. Hoje eu me encontrei com o rei. E ele me perdoou da dívida de 10 mil talentos. O meu corpo, a minha esposa, os meus filhos, eu tinha que vender tudo para pagar a dívida. Até aqui, tá, eu entendi. Mas depois, você vai se assustar com o que aconteceu. O que é que eu vou me assustar? Sabe o rei? Ele falou algo que não dá para acreditar. Ele falou para mim. É muito difícil de acreditar. Mas o que é? É difícil de acreditar, mas você também acredita. Tá, então fala. Você vai acreditar? Tá, eu vou acreditar, então fala. Tá, se você for acreditar, eu falo. Você vai se assustar com o que ele falou. Mas o que é? O rei, o que ele falou? Você vai se assustar. Mas o que é? O rei falou: eu perdoo toda a sua dívida. Eu duvidei dos meus ouvidos. E o rei, ele perdoou realmente a minha dívida, entendeu? Eu sou uma pessoa abençoada. Ai, que legal. Mas tem uma coisa que eu quero te falar. Eu não posso ser como o rei. Mas eu vou imitar o rei. Você está me devendo 100 denários, né? Sim, tô. Eu quero fazer igual o rei. Como? Eu te perdoo. Perdoa nisso. Eu te perdoo dos 10 mil, dos 100 denários. Eu fui perdoado dos 10 mil talentos. Eu quero fazer igual o rei. Eu, mesmo vivendo com esse tão grande rei, e eu não aprendi o coração do rei. Eu tinha esse coração insensato de somente poder ficar devendo 100 denários. Eu pensava que eu era o bom, eu pensava que eu era o correto. E eu sempre vivi com o meu próprio coração. E assim eu somente podia ficar devendo 100 denários.
devendo 100 denários. Eu tinha que vender a minha esposa, eu tinha que me vender, eu tinha que vender os meus filhos. Pensando nisso, a minha vida realmente foi muito miserável. Eu pensava que eu era o bom. Eu não sei quão arrogante eu fui até agora. Quando eu olhei para o rei, eu não sabia se eu estava vendo bem ou não. Quando eu vi o rei, eu e ele somos diferentes. O pensamento dele e o meu pensamento são muito diferentes. Ele é uma pessoa que pode perdoar 10 mil talentos. E eu descobri que eu sou uma pessoa que devo 10 mil talentos. Sabe o que eu fiz? Hoje eu vi o coração do rei. Ele tem o coração mais precioso e bonito. E eu desprezei esse rei. Eu fui arrogante. Eu não aprendi esse coração. Por isso eu fiquei miserável. Embora agora seja tarde. Mas mesmo assim eu quero aprender o coração dele. Eu vou jogar fora o meu coração. E eu vou viver com o coração dele. Por isso, eu quero fazer igual o rei. E você veio naquele tempo. Sabe o que eu pensei quando eu te vi? Ah, ele tem que pagar a dívida. Esse cara, ele não paga a dívida, ele come tudo o que quer comer, veste tudo o que tem que vestir e não me paga. Surgiu esse coração em mim. Mas de repente, Deus me concedeu graça. Eu já fui perdoado da dívida de 10 mil talentos. Se fosse o rei faria dessa forma? Não. Mas porque ele tem esse tipo de coração, por isso que ele é o rei. Eu quero ser igual ao rei. Eu pensei, se ele não me pagar a dívida hoje, eu vou botar ele na prisão. Mas eu quero fazer igual ao rei. Escuta o que eu estou falando. Tá? Eu te perdoo. Assim como o rei me perdoou, eu vou perdoar toda a sua dívida. Você tem um documento aí, né? Rasga. Eu vou rasgar o meu também. A partir de agora você já não tem mais nenhuma dívida. Agora nós somos amigos. Se ele tivesse esse tipo de coração, quão bom seria. Até agora ele não viveu com o mesmo coração do rei. Mas recebendo o perdão dos 10 mil talentos do rei, ele viu que o coração dele e o coração do rei eram muito diferentes. Ele percebeu por que ele fez a dívida de 10 mil talentos. Da próxima vez eu quero viver igual o rei. Mas eu não consigo. Eu quero viver com o mesmo coração do rei. Mas eu não conheço todo o coração do rei. Mas ele teve misericórdia de uma pessoa como eu e ele perdoou as minhas dívidas. Eu também quero viver assim. E assim, a partir de hoje, você já não tem mais dívida, tá? Tá perdoado. Nossa, que surpreendente. Obrigado. Que bom. Tá, agora vai, tá? Agora vive bem, tá bom? Então, quando você me vê na rua, não precisa fugir de mim. Você não se preocupa mais com a dívida. Então, esse amigo, ele sentiu essa emoção no coração. Nossa, esse cara aí era mó pão duro. Mas depois que viu o coração ele viu o coração do rei, ele mudou mesmo. Nossa, ele mudou. Ele era um pão duro, mas ele está falando algo que eu jamais imaginei que ele falaria. Ele está falando algo inimaginável. Eu também não sou um animal. Eu não sou cachorro, eu não sou porco. Mas eu também quero fazer isso uma vez. Eu vou procurar o homem que está me devendo 5 denários. E ele procura. Você não está devendo 5 denários? Me paga. Tudo bem, sente-se aqui. Eu vim aqui receber o dinheiro que você estava me devendo. Me dá 5 denários. Desculpa, é que esse já está difícil, não consigo pagar. Paga logo. Tá, na próxima vez, com certeza eu vou pagar.
Ai, por quê? Sabe o que aconteceu hoje? Eu estava devendo 100 denários e aquele homem falou para eu pagar a dívida. E eu não tinha. Mas ele falou algo surpreendente para mim. Ele falou que ele recebeu o perdão da dívida de 10 mil talentos do rei. Por isso ele também me perdoou da dívida de 100 denários. Eu também quero falar a mesma coisa que ele. Eu já te perdoo dos 5 denários que você me deve. Então, esse coração do rei se espalhando por todo o país, todas as pessoas daquele país estavam vivendo uma vida agradável, uma vida bonita e boa. Pessoal, quando a gente lê a Bíblia, dentro da Bíblia existe esse mundo do coração. Sabe a coisa mais má da Bíblia? Recebeu o perdão de 10 mil talentos. Mas quando foi perdoado desses 10 mil talentos, ele não foi perdoado da dívida. Deus fez ele sentir o coração daquele rei que perdoou a dívida de 10 mil talentos. O filho e a filha têm que ser vendidos como escravo. Mãe, se a gente se separar hoje, quando a gente se encontrar de novo, desculpa, vai bem, fique saudável. Se cada um fosse vendido como escravo, tinha que viver dessa forma. Mas aquele sentimento do rei ter perdoado a sua dívida era muito grande. Aquele coração tão profundo, tão largo, tão amplo como o céu. Se eu errar insensatamente, eu somente poderia viver com o meu próprio coração. Mas eu não quero mais viver com o meu próprio coração. Se eu viver com o meu próprio coração, embora eu tenha sido perdoado dos 10 mil talentos, eu somente poderei cair nisso, eu somente poderei passar por essa dificuldade. Pessoal, Deus, Ele escreveu essa história pra gente. Se você recebeu o perdão dos 10 mil talentos, porque é uma coisa tão grande, Deus fez essa incrível história para que pudesse surgir isso dentro do nosso coração. Se nós pensarmos um pouco mais, se a gente conhecer a graça do rei, o amor do rei, porque ele foi perdoado da dívida de 10 mil talentos, eu também perdoo essa dívida de 100 denários. E todas as pessoas perdoam os seus devedores e perdoam os 5 denários. Então, esse país poderá ser um novo país onde as pessoas vão poder viver com amor pelo coração. E todo mundo recebendo o coração do rei. Se eles pudessem viver essa vida recebendo a graça e a misericórdia do rei. Então, as pessoas vivendo com o coração do rei naquele país não teria nenhum problema. Mas o triste e infeliz é aquele servo foi perdoado dos 10 mil talentos. Mas isso não pôde fazer ele pensar no coração dele. Ele somente estava preso no pensamento. Eu fui perdoado da minha dívida, agora eu quero viver bem e feliz. Ele pegou o seu conservo que devia 100 denários e o botou na prisão. Pessoal, o que isso nos ensina? Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para lavar os nossos pecados. E esse coração não entrando na gente, a gente não vive com esse coração de graça, né? A gente vive com um coração mau. O homem que foi perdoado dos 10 mil talentos,
Ele não pensou no coração do rei, ele só estava ocupado em viver bem e se divertir. E ele pegou com o servo que lhe devia 100 denários. Eu tenho que receber logo esse dinheiro para viver bem. Eu vou receber esse dinheiro de qualquer jeito hoje. Não vai pagar? Não, eu vou te pagar. Você gasta tudo que tem que gastar, você come tudo que tem que comer, você se diverte tudo que tem que se divertir. Quando você vai pagar? Você não pode. Você tem que ir para a prisão. Você não se arrependa. Se você não me pagar, eu vou te botar na prisão. Paga logo. Mas eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Então você tem que ir para a prisão. Porque é assim que você vai pagar. Entra na prisão. E ele botou aquele homem na prisão. E as pessoas ficaram tão envergonhadas ao redor dele e falaram isso para o rei. E o rei falou o quê? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Hoje em dia, muitas pessoas receberam o perdão do pecado. Receber o perdão do pecado é igual receber o perdão dos 10.000 talentos. Se não receber o coração do perdão do pecado, a Bíblia está mostrando que você vai acabar vivendo que nem esse servo que cobra o seu conservo. É importante a gente receber o perdão dos 10.000 talentos, mas o mais importante é receber o coração de Deus. Eu vou continuar falando na próxima vez. Obrigado.